Uma pessoa lutando contra toda uma conspiração criminosa. Tá aí um estilo de thriller que eu não via há um bom tempo. So, antes de começar a falar sobre Beckett, dois recados. O primeiro, como eu prometi lá no começo da temporada, eu vou fazer a crítica da primeira temporada inteira de The Bad Batch, que eu já adianto que eu gostei bastante. E também, lá na segunda-feira, às 7 horas da noite, vai ter uma live para o quadro Discutindo Cinema. Primeiro vídeo, né, a primeira live do Discutindo Cinema nesse formato, com a participação do Felipe Leão, que é um crítico que eu gosto bastante, e o tema vai ser cinema fora de Hollywood. Então a gente vai falar sobre esses diversos cinemas, sobre esses diversos filmes e diretores que estão fora de Hollywood, fora do cinema norte-americano. Bom, para assistir Beckett eu fiz algo que é muito difícil de conseguir atualmente, que é entrar totalmente no escuro. Eu fui assistir ao filme e a única coisa que eu sabia era que tinha John David Washington e Alicia Vikander no elenco. Não sabia sobre o que era, não sabia quem era o diretor, não sabia absolutamente nada sobre o projeto, apenas que tinha esses dois atores e que era da Netflix, e eu já podia especular que é um desses filmes para preencher a estreia semanal, porque a Netflix lá no começo do ano propôs toda essa ideia super ousada de ter uma grande estreia todas as semanas, mas é claro, é impossível de manter isso para um grande estúdio nos cinemas e é impossível manter isso também para a Netflix. Então, com isso, já se espera que nesses filmes da semana, alguns ou a grande maioria vai ser ou filmes meio que de descarte ou aquela produção para preencher o catálogo da semana, e Beckett entra mais ou menos nessa ideia, apesar de eu achar esse filme melhor do que a média desses filmes apenas para preencher catálogo. Aqui a gente tem a direção do Ferdinando Filomarino, que resgata um tipo de thriller que eu não via há um bom tempo e que foi muito popular ali na década de 70, de 80, de 90, que é justamente esse thriller de um cara lutando ou contra o Estado ou contra uma grande conspiração e todo mundo caçando ele e ele tendo que sobreviver. Talvez o principal filme nessa pegada seja O Fugitivo, que é um filme que eu gosto bastante, e aqui o diretor ele vai conservar praticamente todos os elementos desse tipo de filme. Então, desde o desconhecido até a perseguição, até o ritmo do filme aqui, que é bem comum nesse tipo de filme, como as informações vão sendo apresentadas pra gente, e até um pouco daquele absurdo que a gente precisa acionar a nossa suspensão da descrença para poder acreditar no que está acontecendo em muitos dos elementos aqui. Ainda assim, eu acho que o filme ele funciona melhor quando a gente está no escuro do que quando a gente tem as respostas. Então ele vai começar muito bem propondo ali uma relação desse casal, que é muito crível como a Alicia Vikander e o John David Washington conseguem criar tudo isso. Eu assistiria um filme só sobre a relação desses dois personagens, e ali a gente já tem algumas frases ditas e não ditas que a gente já fica meio se questionando o que eles estão querendo dizer. Em seguida a gente vai ter a cena dentro do carro, que é uma cena que vai se estendendo, e ali começa o suspense. Ali eu me perguntava, ok, se essa cena está se estendendo tanto, alguma coisa vai acontecer. E aí, a partir de então, a gente vai ter essa pegada do thriller, desse personagem sendo perseguido. E enquanto a gente não sabe nada, pra mim o filme funcionou melhor. Quando algumas ideias eram jogadas, esse cara tinha que fugir, era ele lutando contra a natureza, lutando contra outras pessoas, a gente simplesmente não sabia o porquê. Pra mim é quando o filme funciona melhor. Depois disso a gente começa a ter as respostas, entender a conspiração, entender o lado político, entender todos os personagens e o que está acontecendo, e aí você precisa acionar demais a sua suspensão da descrença. Tudo bem, eu gosto dessa ideia de uma coincidência gerar tudo isso, mas a partir de então o roteiro ele precisa recorrer a muitas e muitas e muitas conveniências e alguns absurdos que vocês sabem. A minha suspensão da descrença, ela aceita praticamente tudo. Eu sou um cara muito tolerante com coisas absurdas nos filmes, mas tem uns momentos aqui que ficou meio difícil de tolerar. E eu acho que o filme inteiro funciona melhor nessa primeira parte, principalmente no primeiro ato. Até como a gente vai ver primeiro aqueles planos mais próximos, planos conjuntos desse casal, para aproximar a gente deles dois, para depois a gente ver muitos planos desse personagem sozinho,
com a natureza em volta dele, então grandes planos gerais, com a natureza e tudo em foco, como se ele estivesse sozinho nesse mundo, tivesse que lutar contra tudo isso sozinho, e esses planos vão ser sempre intercalados com closes, com pouca profundidade de campo, justamente para a gente também entrar um pouco na mente daquele personagem ou ficar próximo daquele personagem. Então a direção, principalmente no primeiro ato, que a gente não sabe absolutamente nada, ele vai conseguir equilibrar muito bem tanto os planos mais próximos quanto os planos mais abertos para criar essa proximidade com o personagem, ao mesmo tempo que cria também essa solidão do personagem em meio a essa luta. Primeiro, uma luta que vai ser contra a natureza, de certa forma, né? Ele tendo que sobreviver em um lugar meio hostil por si próprio, com pessoas caçando ele. Eu acho que esse primeiro ato funciona muito bem. A partir de então, o filme ele continua tendo uma pegada muito boa, um ritmo muito bom. Ele é um filme que tem uma energia muito gostosa de se acompanhar, mas aos poucos ele vai caindo no lugar comum, se tornando um pouco genérico demais, como eu disse. O roteiro acaba se perdendo um pouco, tendo que criar certas conveniências para o filme começar a andar para frente. Então é um filme que sabe criar o suspense, e eu gosto muito como as atuações ajudam muito a criar esse suspense. Então, como algum personagem vai agir de uma forma meio estranha em determinado momento, e isso vai sugerir que ele não tá comprando muito bem aquilo, ou ele não é aquilo que ele diz ser, e aí mais pra frente a gente vai ver aquilo aparecendo em tela mais claramente pra gente, ou o próprio protagonista quando ele não tá comprando muito alguns discursos, e a gente vê na cara dele aí do John David Washington que ele tá se questionando bastante daquilo. Isso vai ser importante. Então é um filme que sabe trabalhar esses pequenos detalhes, sobretudo na atuação, para dar dicas para o público do que vem a seguir. Então eu acho que é um filme bem decente nessa pegada de thriller de uma pessoa só lutando contra toda uma conspiração e tal, que funciona muito bem no seu primeiro ato, e depois, quando começa a entregar as respostas pra gente, não chega a ser ruim, mas acaba caindo meio que no lugar comum. Acho que é um filme gostoso para você passar a sua sexta-feira, principalmente se você conseguir acionar a sua suspensão da descrença, porque sim, tem alguns absurdos, tem algumas coincidências, o roteiro em alguns momentos não se ajuda, mas no geral eu acho que toda essa energia, o resgate desse gênero que estava há muito tempo, né, esse subgênero do thriller que estava há muito tempo sem aparecer, eu acho que acaba trazendo um saldo positivo. Foi um filme que não me perdeu em nenhum momento. Então é por tudo isso que eu vou dar uma nota 6 para Beckett. Eu aconselho que vocês assistam sempre aos filmes e tirem as próprias conclusões. E aí comentem aqui embaixo o que vocês acharam do filme, se vocês gostaram ou não, se vocês estavam com saudades desse tipo de filme. O que me deixa feliz de ver esses filmes é como a Netflix e outros streamings abrem espaço para filmes que não estavam sendo feitos, para filmes que não geram mais bilheteria, e gêneros inteiros praticamente estão sendo quase extintos, já que eles não rendem em bilheterias e os estúdios não investem mais, mas de certa forma os streamings, por precisarem de muito conteúdo, eles acabam abrindo as portas de novo para esses gêneros, subgêneros e estilos de filmes que estavam sendo esquecidos. Esse daqui não é o melhor filme já feito nessa pegada, mas eu espero que esse tipo de filme volte a ser feito, e por isso eu fico feliz com o saldo final de Beckett. Gostei, no geral eu gostei do que eu assisti. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, fica ligado, segunda-feira essa live vai ser bem legal, espero que vocês possam participar, e também passa aqui embaixo no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Na descrição tem o nosso grupo do Telegram e também tem o link para você se tornar membro desse canal maravilhoso. Por hoje é isso e corta.